Um país que enfrenta uma situação de crise, a palavra está gasta, mas temos de a usar, é sempre um país que precisa de heróis. Nós, quando viramos os olhos para a seleção portuguesa que está no Brasil e quando falamos na heroicidade antecipada do Cristiano Ronaldo, é porque precisamos de um herói que nos dê o ombro e o braço e que nos ajude a superar esta inquietação e incerteza em que vivemos neste país. Bem vistas as coisas, não são milhares nem Ronaldos que ajudam a salvar o que quer que seja, mas ajudam a marcar o tempo de exceção que a heroicidade representa. Como é que um homem, nascido em 1895, que tinha muito pouco mais de 1,50 m, uma fraquíssima figura, muito magro, um homem que só tinha convivido com a paisagem agreste de Trás-os-Montes, a zona de Valongo e Mursa, que pouca gente conhecia, aliás era uma pessoa que, segundo parece, nos tempos da guerra, nem sequer era uma pessoa de convívio muito afirmativo, consolidado, até pelo contrário. Como é que naquela tarde, princípio de tarde, de 9 de abril de 1918, decide rejeitar uma ordem do oficial que o tinha mandado retirar, juntamente com os camaradas de armas, e fica sozinho com a sua metralhadora, uma Lewis, metralhadora fabricada nos Estados Unidos, que pesava à volta de 13,5 kg, e fica acantonado na trincheira a disparar sobre as hostes prussianas, e portanto acho que fez umas baixas valentes, como hoje se diria. E depois, finalmente, quando acabaram as munições e a paciência e o resto, ele bate em retirada até conseguir chegar ao acampamento português, acampamento aliado, é mais do que português. E nessa retirada organizada, ele sobrevive por duas razões fundamentais. Porque não é um habitante de cidade, não é um urbano, é um homem do meio rural, que conhece, como eu disse, as paisagens agrestes, que sabe viver com castanhas piladas do bolso e com amêndoas e outras coisas, e, portanto, está habituado a resistir numas condições enormes de adversidade. E depois, porque o seu próprio físico, sendo um homem de pequena estatura, lhe permite esconder-se, disfarçar-se, esconder-se inclusivamente dentro da carcaça de animais abatidos, e no meio disto salvar pessoas num prédio em chamas, salvar um oficial escocês, o que faz dele um herói total. E quando ele chega ao acampamento aliado, e sobretudo à área portuguesa, eles não querem acreditar que seja verdade. Ele vem todo mascarrado, todo sujo, é precisar de um banho valente também, equivalente ainda mais, e eles têm dúvidas de que seja o seu camarada Milhais, porque ele tinha ficado na trincheira e supostamente, ou quase seguramente, teria morrido. E, portanto, quando o veem, desencadeia-se ali todo um processo de glorificação deste herói, que vai desaguar na concessão da medalha de Torre-Espada, que, como sabem, só é atribuída em condições absolutamente excepcionais, de heroicidade, salvação da pátria e outras coisas, e, portanto, ele configurava o perfil, o registro humano para ter essa distinção, e apesar da disputa que houve entre os oficiais, sobretudo ao nível dos generais que não lhe queriam dar esta condecoração, ele, sendo analfabeto, recebe a Torre-Espada e depois cai num gradual esquecimento, no imediato pós-guerra, até 1924, como o Francisco Calope conta muito bem, quando o Diário de Lisboa publica um artigo que chama a atenção para este herói esquecido, que vive em Valongo, lá para cima, Valongo que agora se chama de Milhais, e que é um homem que vale a pena descobrir, porque descobrimos a guerra, os seus heróis, a valentia dos heróis, e portanto é o segundo nascimento dele, e é também um momento em que ele vai ser utilizado propagandisticamente por uma república em agonia, que vai cair 2 anos depois, em maio de 1926, e depois será utilizado nos anos 30, anos 40 e no pós-guerra, nos anos 50 já, pelo Estado Novo, como uma figura emblemática da heroicidade portuguesa. Eu estou em crer que não conheci, como calculam, o herói milhões. Creio que ele não tinha uma base ideológica que lhe permitisse identificar-se com uns ou com outros.
O que ele queria verdadeiramente é que o estatuto que conquistou lhe permitisse ter mais terra, mais condições para sustentar uma família ainda numerosa e, sobretudo, ter uma vida digna e em condições com mais recursos naturais do que apelá-los. Portanto, estamos em presença de um livro muito bem construído, que confirma uma ideia que eu sempre tive e continuo a ter, que este tipo de narrativas com uma forte componente de humanidade, de história e de reconstituição da época, normalmente são muito bem construídos por umas figuras únicas, são os jornalistas. O jornalista tem a noção daquilo que pode e deve dizer acerca de um evento, acerca de uma figura, sabe a que público se dirige e, portanto, constrói a sua narrativa à medida daquilo que é o compromisso que tem com a acessibilidade do texto, com o público para quem escreve e, portanto, constrói uma narrativa que foi o que o Francisco fez e muito bem. Este homem sobre o qual esta narrativa é construída está no Corpo Expedicionário Português, que é treinado, nomeadamente em Abrantes, numa coisa a que se chamava Paulona, dizia-se aos militares, vais para o Paulona. Paulona queria dizer que o acampamento era constituído por pau e lona, portanto os portugueses transformaram aquilo em Paulona. Ele chega ali com 22 anos, recebe a formação precária que os militares desta época recebiam. Depois, como aconteceu na Guerra Colonial durante 13 anos, onde perdemos entre 9.500 e 10.000 homens, este vai ser um dos milhares que perderam 7.000 homens durante esta jornada para uma guerra vitoriosa e para várias batalhas esmagadoras em termos de perdas humanas e psicológicas, físicas, etc. Portanto, vem para Lisboa e embarca ao abrigo, às escondidas, para que a população, tal como aconteceu depois a partir de 1961, não os visse embarcar, para não especular acerca do que era a tragédia de quem embarcava. Estes homens, no entanto, com toda a tragédia que está contida no facto de serem retirados das suas terras, na província rural profunda, e virem para Lisboa, dá-lhes a possibilidade, sobretudo na Guerra Colonial, a partir de 61, de construírem os instrumentos necessários para terem uma vida melhor. E para muitos deles vai ser a oportunidade de tirarem a carta de condução, o que lhes permite não voltarem depois ao Alentejo, às beiras, atrás dos montes, porque já têm a carta e podem trabalhar. Muitos deles não conseguem emprego e antecipam-se a esta onda imigratória que temos agora e que nos angustia ainda mais, e vão trabalhar para a França e para outros lados para guiarem carros, autocarros e outras coisas. Este homem, português, nascido em Valongo, em Trás-os-Montes, é um homem que, como grande parte dos seus contemporâneos e camaradas de armas, tem uma intenção de regressar vivo e de voltar à terra. É basicamente o que ele quer, e só interrompe este desejo e este sonho quando se instala no seu espírito a ideia de que pode ir para o Brasil como imigrante e construir ali um sonho de ambição pessoal, de esperança, casa própria, condições para triunfar, coisa que não lhe é permitida, porque as pessoas que o recebem dizem que um herói feito de portugueses fora de Portugal não pode ir trabalhar para os brasileiros do Brasil. E, portanto, ele é recambiado depois de se terem angariado fundos para ele melhorar ligeiramente a vida dele, mas não é assim que ele melhora a sua vida. Este livro, como é contado de resto na parte introdutória, nasce de um artigo que em 2009 o Francisco Galope publicou na Visão História e que chegou depois às mãos da Inês Queiroz, que se interessou e, como ela própria contou, foi a descoberta deste desafio, desta comoção, que a leva depois a convidar o Francisco para fazer este livro. E em boa hora esse convite foi feito. Portanto, o artigo está para a recuperação de milhões, de certa maneira, como o artigo do Diário de Lisboa, em 1924, está também para a figura do milhões. São momentos de descoberta, redescoberta. E, portanto, é a partir deste convite, deste ato, que o Francisco Galope, que tem o seu cotidiano numa revista de referência portuguesa, irá construir esta narrativa
bélica e pós-bélica deste homem singular, especial, que marca, de alguma maneira, como digo, não há nele um sistema, aliás, nos heróis não há sistemas. Há normalmente momentos de iluminação, de bravura, de coragem, que os leva a romperem barreiras ou a ficarem para trás com a arma na mão e fazerem coisas extraordinárias. Eu há bocado estava a contar ao Francisco, que eu não conhecia, portanto conheci-o hoje aqui, nem sabia que ele estava ligado familiarmente a pessoas de quem eu gosto muito, a família Ruela Ramos, e portanto me deixei ainda mais satisfeito porque há esta proximidade maior, mas ele construiu uma narrativa que eu acho que é muito envolvente, porque tem os factos colocados no momento certo, tratados estilisticamente da forma correta, e portanto é uma narrativa que as pessoas agarram, que as prende e que vão levando consigo à medida que a leitura se vai fazendo. E ainda hoje aqui já ouvi duas pessoas, ali à entrada, antes de começar a sessão, a dizer: eu comecei a ler e não parei mais, eu comecei a ler e fiquei agarrado pela narrativa, e é isto que um livro deve conseguir fazer. Seja ele romance, seja ele uma narrativa de outra natureza, mas o grande segredo, que é no fundo a grande cumplicidade entre quem escreve e quem lê e quem edita, deve ser a capacidade de chegar ao maior número possível de leitores, sem lobbies, sem esquemas montados. Este lê-se porque é dos nossos, este não se lê porque não é dos nossos, e conquistar públicos amplos, largos e que se deixem fidelizar. E, portanto, este livro reúne todas as condições para que os leitores gostem, para que os cineastas se interessem, para que o público em geral descubra o Soldado de Milhões. Eu ia só contar há bocado um pequeno episódio a propósito da heroicidade. Lembro-me que há poucos anos, há uns 4 anos, talvez 3, 4 anos, estive num debate no Norte sobre a literatura de viagem e estava presente um oficial já retirado e que foi um grande oficial de comando e que é dirigente da Associação 25 de Abril e, portanto, é uma pessoa que sabe do que fala, e alguém lhe perguntou: meu caro, diga-me lá uma coisa, o que é que define um herói? Ele disse: olha, meu amigo, isto do herói e do heroísmo é muito complicado. O que define o herói é a direção em que ele corre. Porque se lhe der para a medalha e para ser aplaudido e consagrado, ele corre para a frente. Se assustar, corre para trás. Portanto, isto depende muito da direção em que ele corre. E, portanto, o que é que faz com que um homem de 23 anos, numa trincheira de Ouimaison, na Flandres, decida, num momento crucial da batalha, dizer: eu não me retiro, mesmo que vá a conselho de guerra, e fico aqui com a minha Luizinha, a correr de um lado para o outro, com as munições que os outros tinham deixado para trás, a defender esta barreira militar, esta trincheira, foi a última batalha de grandes trincheiras, evitando que os alemães ultrapassem e depois conquistem todo o terreno para trás e as posições defensivas, etc. É realmente um momento psicológico, espiritual, de grande iluminação. Haverá quem diga que é Deus. Eu, como não sou crente, não tenho essa explicação. É uma explicação fácil, agradável, tentadora, mas não é por esse caminho que eu vou, respeitando todos os que acreditam. Mas acho que há momentos em que algo determina que se corra num sentido e não no outro. Este correu no sítio certo e é realmente um grande herói português. Queria só partilhar convosco mais algumas considerações e opiniões que valem o que valem, certamente pouco, mas é resultado da minha leitura. Como vos disse, ele representa também, tendo regressado à sua terra natal, onde tem filhos e vai construindo os bens da terra à volta daquilo que possui, só há um momento em que ele interrompe este desejo, tirando aqueles em que é chamado pela República já quase em colapso e pelo Estado Novo, para vir defender a imagem da pátria com as medalhas ao peito, com a Cruz de Guerra, com uma medalha belga, com outras condecorações que entretanto recebeu. Há um momento em que ele interrompe isto, que é realmente aquele em que ele decide ir para o Brasil, afastando-se para uma terra onde, aliás, tinha familiares, a começar por um irmão, em que ele decide começar de novo, partir de novo, numa terra onde ninguém o conhece, e ele só quer, de facto, ter uma vida digna, ganhar dinheiro de uma forma honesta e criar condições para que a família se junte a ele e para que, a partir dali, haja uma outra história para contar. Ele não o consegue e, portanto, o seu regresso a Portugal faz com que ele fique muito mais vulnerável em relação a estes convites, desafios que o obrigam a caminhar para Lisboa e a sofrer, porque é realmente um homem que não está talhado para a propaganda
e a figura dele, que eu já vi em muitas imagens, é uma figura amargurada. É um homem que está num palco que não é o dele, que está a desempenhar um papel que não é o seu. Ele é o homem que fica na trincheira a disparar e depois não tem que subir a palcos com as medalhas ao peito. Mas é o que o obrigam a fazer, é o que lhe pedem que faça, e pedidos naquela altura eram ordens, e portanto ele cumpriu. O livro é muito bem estruturado, é um livro que tem uma dinâmica biográfica, que faz com que este herói entre nas nossas vidas. Os heróis só ficam se entram nas nossas vidas e no coletivo da vida comunitária, que é o que acontece com ele, e situa-nos muito bem na preparação do 9 de abril de 1918 e no que se passou naquela zona do Imaison, que era uma zona que estava desertificada, com 8 ou 9 casas e com gente em fuga, porque estavam a ser atingidos pela grande confrontação da guerra. Portanto, é bom não esquecer, um livro sobre um herói português da Primeira Guerra Mundial, mas é um livro sobre a Primeira Guerra Mundial. É bom não esquecer isto, porque nas edições que vão sendo feitas agora para comemorar os 100 anos da guerra, Portugal não tem esta tradição. Se chegarmos à França, ou à Alemanha, ou à Áustria, por exemplo, estive em Viena há pouco tempo e são bancas inteiras com livros sobre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, mais da Primeira que da Segunda, como também se compreende, dado o produto que eles conseguiram conceber para tratar da história a partir de 1933. É, portanto, um livro muito bem construído, estruturado, e, como eu expliquei, prepara o que vai ser a narrativa à volta do 9 de abril, 1918, e depois a história de que o Aníbal Milhões vai ser o suporte principal, porque é o suporte desta narrativa, até ao seu falecimento em condições precárias, naturalmente. É um homem que morre a poucas semanas de completar 75 anos, com o fígado atingido por uma cirrose. A mulher apresenta uma candidatura a um subsídio, um apoio do Estado, por ele ter sido um herói e ter morrido nestas condições, e isso é-lhe sistematicamente recusado, porque não aceitam que a alta exposição aos gases da zona da Flandres o tenha marcado também ao nível do funcionamento do fígado. E, portanto, este homem morre assim, está 2 ou 3 dias acamado, em condições muitíssimo precárias. É um homem que tem algumas mágoas na vida. Eu queria destacar aqui uma delas, que é muito bem exposta no livro também, que é, reportando uma data de 20 de junho de 1950, é a morte num acidente na zona entre Lisboa e Sintra do filho Jaime, de 24 anos, o filho do Aníbal Milhais, e que é uma morte de alguém que está longe e está perto, e de facto esta morte, que vem a ser um ferro em brasa na história desta família, vai deixar o Aníbal Milhões, desculpem dizer assim, é que o nome tem uma razão de ser que eu citarei ainda, e faz com que a sua mulher, a mulher de Aníbal Milhais, passe a viver com alguns sinais de perturbação psicológica, mau sono, sono difícil, uma queixa permanente em relação à perda que sofreu, e portanto este é um dos grandes momentos de perda na vida dele. Queria dizer-vos ainda, quase a terminar, que ele completaria, como eu disse, 75 anos algumas semanas depois, morre no princípio dos anos 70, muito arredado das primeiras linhas da realidade, portanto não está presente, não conseguem tê-lo presente, porque a sua vida voltou a ser uma vida transmontana, num meio rural fechado, inacessível, e apesar de tudo, Valongo tem hoje o seu nome, é Valongo de Milhais. Queria só, para terminar, dizer-vos que esta batalha em torno desta memória tem outros caminhantes. Um deles, que eu citarei já aqui à cabeça, é um homem chamado André Brand, que foi major na Primeira Guerra Mundial, regressa sendo um grande cronista, autor de teatro-revista, autor de guiões de cinema, A Vizinha do Lado e outras coisas, que era casado com um grande nome do teatro radiofónico e do teatro de palco, Alice Ogando, que depois escreverá bastante sobre ele, que ele morre com 46 anos,
e foi, já agora permitam que diga isto, tem a ver com as minhas funções atuais, ele é um dos fundadores da Sociedade Portuguesa de Autores em 22 de maio de 1925. E ele escreve um livro absolutamente notável, que nós conseguimos que fosse reeditado agora, chamado A Malta das Trincheiras. É um livro sobre os 100 anos da Primeira Guerra Mundial, mas tem esta particularidade. Em primeiro lugar, ele faz crónicas suaves, crónicas doces, crónicas cheias de, não digo vontade de rir, porque ninguém ri da guerra, mas de mostrar que a dimensão humana do cotidiano da guerra nos pode fazer rir, sonhar, brincar, porque o lado humano mais ligeiro, menos dramático, está presente na guerra, na malta das trinchas, como ele lhe chama, e tem várias passagens em que se refere ao Milhões. Ele regressa a Portugal, com uma alta condecoração também, e como morre bastante cedo, ele é dos primeiros a citarem o Milhões de uma forma consistente. Portanto, chamamos a atenção para este livro, que é uma edição da Sociedade de Autores e da Guerra e Paz, e onde podem encontrar textos sobre o Milhões. Depois, já agora, para não ficar fora das citações, eu próprio, a uma escala mais infantil, escrevi um herói chamado Milhões, que saiu pela imprensa nacional e pela Patológico, e, já agora também, num livro Vermelho e o Verde, que se passa com a implantação da República, há também um capítulo passado na guerra em que o Milhões está presente. Isto só para vos dizer que, quando o Francisco Calope me fez este convite, eu aceitei-o rapidamente, porque acho que esta batalha que ele travou e que foi largamente ganha, merece toda a simpatia e solidariedade, e porque quem me convida a escrever sobre o Milhões tem o meu apoio, mesmo sem a Luizinha, a metralhadora, de 13,5 kg. Terminaria lendo-vos aqui, porque acho que é muito interessante fazer isto, uma passagem do documento militar assinado pelo comandante Ferreira do Amaral, Major, com data de 18 de julho de 1918. Ele diz, a terminar, o seguinte: aos que não têm por norma punir inexorável e rigorosamente as faltas dos seus subordinados, poderá parecer este meu interesse pelos prémios dos indivíduos sob as minhas ordens um reclamo à unidade que comando, agora por acaso, mas para aqueles que têm problema quase paradoxal de que a verdadeira justiça consiste no adequado tratamento das pessoas, para esses, excelentíssimo senhor, o meu procedimento é apenas correto e eu, de Vossa Excelência, só tenho recebido provas de justiça bem intencionada, sempre que a massa enorme da tradicional burocracia não tem impedido a ação direta de Vossa Excelência. É a carta, é o documento, o CEP, em que ele defende, propõe, defende, bate-se pela atribuição da condecoração a este português de exceção. É curioso que é um homem que vai fazer uma brilhante carreira militar, que passa por vários territórios coloniais e que, como major, é o primeiro a perceber que o ato de exceção praticado por este homem merece um aplauso incondicional. E permitam-me que termine aqui com a leitura, chamar a atenção para uma coisa importante, o Calão das Trincheiras, que é um dos capítulos finais, que é uma recordação muito bem estruturada daquilo que é a linguagem de calão da malta das trinchas, como diria o André Bran, e que nos ajuda a perceber o que era o cotidiano destes homens, afundados no chão lamacento das trincheiras, sem saberem se, depois de um apito ou de um sinal para se levantarem e avançarem, não eram os primeiros a ser atingidos por uma bala mortal. E depois, eu estou aqui à procura, mas vou encontrar rapidamente, um pequeno trecho de poesia popular, que faz parte digamos, do acervo poético popular do povo transmontano, e que diz o seguinte, e é assim que se constroem os mitos também: lá veio o grande Milhões, só por milagre está vivo, pois matou mais alemães do que os buracos de um crivo. Portanto, quando se chega a este patamar, quer dizer que o mito já está enraizado, já está construído, já começa a estar consolidado, porque quem chega à poesia popular vai passando, vai ficando, vai se eternizando, e este homem chegou. Portanto, eu termino felicitando o Francisco Calope, jornalista e escritor, por ter definido este objetivo estratégico de combate e de ter conseguido chegar vitorioso à meta.
tendo construído um livro que é muito bonito, além de tudo mais graficamente é um belo objeto. Este livro, parabéns a quem o concebeu assim, já sei que há aqui também um toque familiar. Em qualquer montra, este livro sobressai, e cá está o Heróico Milhões aqui à frente, muito bem tratado, com outra cor, e com ar ao mesmo tempo compenetrado, distante, um bocado enfiado, porque eu percebo perfeitamente aquela medalha é a vitória dele e a tragédia dele. Quem anda com uma coisa destas ao peito nunca mais é feliz. E, portanto, é o drama deste homem, é um homem que traz com ele a mais alta condecoração portuguesa atribuída a um soldado raso, analfabeto, mas que nunca mais se vai libertar deste peso. Portanto, caros amigos, obrigado por terem tido paciência para me ouvir. Por favor, descubram Milhões, descubram-no através deste livro, leiam este livro, que é um belo exercício de leitura e de descoberta. Apreciem a qualidade do narrador, que eu espero e desejo que depois deste trajeto triunfante ele descubra outros heróis e escreva outros livros, contando histórias de vida, histórias humanas. E, sobretudo, metamos na cabeça esta coisa fundamental. Um país, um povo, uma pátria só tem 1 milhão ou muitos milhões quando há uma identidade profunda dos homens, das mulheres, com aquilo que é o valor estruturante da sua pátria. E este homem faz isto porque no momento em que fica sozinho na trincheira, com a metralhadora na mão, ele naquele momento é Portugal. E não tem câmaras de televisão, não tem os 2 canais privados e o público a filmarem, não dá entrevistas a seguir, não vai explicar que a temperatura em Manaus era muito alta e havia muita umidade. Ele está ali sozinho, a aguentar-se com uma carga violenta dos prussianos, como eles lhe chamavam, e sai triunfante. E durante semanas ou meses falou-se mais deste ato de um homem de 1,51 m ou 52 do que se calhar se falou do heroísmo um bocado desbragado de milhares de soldados portugueses numa guerra em que saíram vencedores, mas ficaram esquecidos. Muito obrigado a todos.